revelação dos mistérios da redenção. Então, irmãos e irmãs, meu nome é Emerson Rodrigues, para quem não me conhece. Hoje nós vamos ver o assunto de intercessão. Por que eu não coloquei intercessão dos santos? Sabe por quê? Porque hoje nós vamos ver que intercessão não aborda só santo ou santa. A intercessão aborda cada um de nós que estamos aqui sobre a terra. A intercessão aborda os anjos. E a intercessão aborda também os salvos, que no caso nós chamamos de santos ou santas. São os salvos, aqueles cristãos que já estão na glória de Deus. Muito bem. A intercessão, ela possui três premissas, ou seja, três princípios básicos, três pontos básicos para a gente poder abordar aqui. Especialmente a intercessão dos servos de Deus que estão no céu, dos santos ou santos. Quando eu disser santos ou santos, você já entende. São aqueles servos e servas que estão salvas no céu. Quando eu disser a intercessão dos santos, já entenda dessa forma. Beleza? Quais são, então, essas três premissas, esses três pontos básicos, principais, que fundamentam a doutrina da intercessão? Que englobam, que abrangem a doutrina da intercessão. O primeiro ponto é o seguinte, primeira questão, vamos colocar assim. A primeira questão é, como estão os mortos? O primeiro ponto a ser visto é esse. Como é que estão os mortos? Estão dormindo? Estão simplesmente inexistentes? Deixaram simplesmente de existir? Estão vivos? Estão conscientes? O que a palavra tem para nos falar sobre isso? Então, primeiro ponto. Os mortos estão dormindo? Esse é o primeiro ponto. Estão inconscientes, não sabem exatamente nada que acontece? Segundo ponto é esse aqui. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Como fica então a intercessão dos santos? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte. Emerson, para que os santos pudessem interceder, eles teriam que ser oniscientes, ou seja, ter ciência de tudo no planeta, no mundo. Eles deveriam ser onipresentes, ou seja, deveriam estar em todos os lugares, porque em vários lugares do mundo as pessoas pedem a intercessão dos santos. Então, a princípio vem essa pergunta. Então, os três pontos os mortos estão dormindo? Segundo ponto, o que significa Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens? E o terceiro ponto é, que poder os santos têm para interceder? Eles são deuses? Vamos falar cada ponto desse bem meditado, compassivamente, com bastante calma. Então vamos para o nosso primeiro ponto, que é se os mortos estão dormindo. É muito comum a gente ver na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, até o próprio Jesus falar que fulano não está morto, está dormindo. Fala-se muito disso, E dá a impressão que realmente a pessoa está meramente dormindo, mas nós sabemos que morte não é simplesmente dormir, Morte é muito mais que dormir. Morte não. Agora, por que se usa então essa linguagem do dormir? É uma linguagem metafórica, simbólica, para dizer que a pessoa está ali no seu descanso. E quando a pessoa morre, pelo menos é o que acontece no geral, ela fica de olhos fechados, ela fica em repouso, ela fica sem movimento. Então é algo que se assemelha ao dormir. E outra coisa que se assemelha ao dormir também, quanto à morte, é a passagem de tempo. Quando a pessoa que está morta, a contagem de tempo no céu, ou no inferno, ou na antiga região dos mortos, é diferente da nossa contagem de tempo. Na morte, a alma se separa do corpo. Quando você está dormindo, não. A alma se separa do corpo. Por isso que você morre, aliás, Por isso que você morre. Alma significa ânimo, vida. Então, quando a alma sai do corpo, você está de fato morto, está sem vida, sem ânimo. Então, há uma separação de corpo e alma.
Antes do sacrifício de Cristo na cruz, havia uma realidade completamente diferente para as almas. Elas iam para a região dos mortos, que é chamado de Sheol, no hebraico, no Antigo Testamento, e Hades, no Novo Testamento. É a mesma região dos mortos. Como era essa realidade lá? Na região dos mortos, você pode ler no livro de Jó, eu não vou citar aqui agora, mas eu posso colocar quando for postar no link do canal já editado, eu vou colocar a passagenzinha correta, certo, né? Jó, em vários trechos, ele determina o seguinte, que na região dos mortos havia o lugar das almas que ficavam em paz e havia o lugar, vamos colocar assim, o lugar, onde as almas ficavam no caos. Ou seja, ficava tudo na região dos mortos, mas havia como que uma separação. Vamos colocar assim para entender, né? Os justos, provavelmente, né, vou usar a palavra justos, ficavam lá na paz, no lado mais sossegado, vamos colocar assim, né, da região dos mortos, do Sheol, ou Hades. E aqueles que eram rebeldes, né, que morreram na rebeldia, né, sem crer no Deus e tudo mais, ficavam no lado caótico, no lado de trevas, né, de escuridão, da região dos mortos. Pois bem, não havia esperança de céu para essas almas. A realidade acabava ali na região dos mortos. Quando Cristo realizou o seu sacrifício na cruz, ele abriu o céu no sentido mais literal possível para as almas. Ou seja, a partir de então que as almas foram resgatadas, aí sim podemos ter a esperança de ir para o céu. Não existia isso antes. E quando Cristo desceu na região dos mortos, diz a carta de São Pedro, ele fez algo muito interessante lá. Ele foi pregar para todos os mortos, todas as almas que estavam, desde Adão e Eva, até aquela sexta-feira que Cristo foi crucificado. Ele foi pregar. Olha só que interessante. Então é o ponto que eu quero chegar. A partir do momento que Jesus foi pregar aos mortos, que estavam na região dos mortos, obviamente eles não estavam dormindo. Porque a Bíblia não falou que ele foi lá, despertou os mortos. Não, ele chegou lá e foi pregar aos mortos. Sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre o seu sacrifício. Então, se ele foi pregar, entendemos claramente o quê? Que as almas estavam vivas na região dos mortos. Que é o mais lógico de se crer também, né? Porque a alma não dorme, quem dorme é o nosso corpo. E outra, estavam bem conscientes para ouvir a pregação. Tão conscientes e tão livres que, veja, nem todos, a palavra diz que nem todos acreditaram na pregação de Jesus lá na região dos mortos. Na carta de São Pedro você vai ver isso. Muitos não foram levados com ele, porque ele foi lá pregar, certo? Mas quando ele foi para o céu, ele levou muitas almas com ele, diz a carta de São Paulo aos Efésios. Quando ele foi para as alturas, levou os que estavam cativos, que é justamente os que estavam presos na região dos mortos, mesmo que na paz. Mesmo que na paz. Então, a partir desse momento em que Cristo, veja só, naquela mesma sexta-feira, quando Cristo disse, tudo está consumado, que o seu corpo pendeu na cruz, né? Arriou na cruz, já sem vida, o seu espírito foi na região dos mortos pregar para os que estavam lá mortos desde Adão e Eva até aquele dia. Só que antes disso, o que foi que ele falou para um dos crucificados ali? Ainda hoje, ainda nesta sexta-feira, tu estarás comigo no paraíso. Não é tu estarás no paraíso, ou te verei domingo no paraíso. Naquela mesma sexta-feira, ou seja, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, entendemos claramente o seguinte, que quando ele foi pregar, as almas que deram ouvidos ao seu evangelho, ele foi para o paraíso naquela mesma sexta-feira e os levou com ele. É o que diz a carta de São Paulo e que diz também o Salmo. Quando foi elevado, levou consigo vários que estavam cativos. Então, essa passagem por si só já mostra que os mortos não estão dormindo, meramente dormindo. Né? Como eu falei, a alma não dorme. E os que estão no céu, menos ainda.
Menos ainda, porque já pensou você dormindo no céu? Na maior glória, presença de Deus, você não está com o corpo físico lá, então você não se cansa, você não se estressa. A alma não precisa dormir, quem precisa dormir é o nosso corpo. Aí, claro, quando a gente descansa o nosso corpo, nossa mente também descansa e tudo mais. Mas a nossa alma está acima do cansaço. Não existe cansaço no céu. Não existe cansaço no céu. Está entendendo isso? Então, com essa primeira citação que eu coloquei aí, com essas citações, aliás, né, falando sobre a região dos mortos, a pregação de Jesus na região dos mortos, nós começamos a entender que esse negócio de que os mortos ainda estão dormindo, isso aí não tem muito fundamento, não. Pelo menos não dormindo literalmente, não estão dormindo em sentido algum. Mas tem mais citações que a gente pode ver também. Por exemplo, é um versículo que eu ia ler só uma frase mesmo. Depois eu vou colocar direitinho. É o seguinte: vocês conhecem a parábola do rico e do Lázaro, certo? Nessa parábola do rico e do Lázaro, nós sabemos que o rico foi enviado para o lado lá de causa, ali, sofrimento, do seio de Abraão, onde Abraão estava, que até então era a região dos mortos, não havia ainda esperança de céu, Cristo não tinha sido ainda crucificado. E o pobre tinha sido levado pelos anjos para o seio de Abraão, o rico não, o pobre sim. Mas por quê? O rico foi para o caos porque era rico? Não. O pobre foi para a paz porque era pobre? Não. Mas foi porque o rico não soube viver a sua riqueza. Né? Não pense você que a pessoa é condenada ao inferno porque ela é rica. Não é bem assim. Né? E que toda pessoa que é pobre vai para o céu. Não. E esse pobre foi para a paz não foi porque ele era pobre, mas porque ele soube suportar as tribulações bem, sem blasfemar, sem nada, ele tinha um coração bom. E o que Abraão vai responder é importante para o assunto que estamos vendo hoje. Abraão fala assim para o rico: lembra-te de que em vida você recebeu tudo, e o pobre não recebeu nada. O que eu quero falar aqui que tem a ver com o nosso assunto de estar vivo, estar dormindo, o que é? Estar consciente. Saber o que acontece aqui. Saber o que acontece aqui. Veja que Abraão sabia o que aquele rico tinha vivido. Por isso sabia, porque o rico estava lá. E sabia também o que Lázaro, que era o pobre, o mendigo, vamos colocar assim, o mendigo, havia vivido. Então, mesmo não estando mais entre nós, Abraão, que foi um servo de Deus, ele tinha esse conhecimento. Exatamente de que forma, eu não sei. Mas ele tinha esse conhecimento. Certo? Mas a outra citação que eu quero colocar também é a transfiguração. Lucas 9. A partir do versículo 28. Lucas 9, a partir do versículo 28. Eu não vou ler toda a transfiguração, né? Vou pegar só o ponto que tem a ver com o assunto de hoje, que é o seguinte. Na transfiguração apareceram Moisés e Elias, certo? Elias, a Bíblia diz claramente que ele foi levado ao céu, arrebatado vivo. Moisés, ele foi levado porque a carta de Judas fala que São Miguel Arcanjo combateu contra o diabo para ter o corpo de Moisés. Então subentende-se que ele foi levado ao céu também, não vivo, mas foi levado ao céu de corpo e lá foi revivido, né? Foi glorificado. Foi de corpo e alma e lá foi glorificado. Então por isso que Moisés apareceu também com Elias lá no Monte Tabor. Eu quero chegar. A Bíblia diz que apareceu Moisés e Elias e eles estavam conversando sobre a crucificação de Jesus que iria acontecer. Então é mais um sinal de que eles sabiam que a crucificação não havia acontecido ainda. Não havia acontecido ainda a crucificação e eles sabiam disso. Então é mais uma pista de que as pessoas que estão lá espiritualmente, estão lá no céu ou na vida eterna, melhor dizendo, né? Eles têm essa consciência do que acontece e do que não acontece.
explicação dos mistérios da redenção.